Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais uma edição do Habitatiando, conectando pessoas a ideias. Este é um espaço para que colaboradores da STE ou parceiros do Habitat tragam um convidado para falarmos sobre projetos e experiências em infraestrutura, mobilidade e sustentabilidade. O Habitat é o primeiro hub de inovação aberta voltado a desenvolver soluções nessas áreas. Criado na STE, Serviços Técnicos de Engenharia, o Habitat conecta startups, empresas, universidades, organizações e profissionais para potencializar negócios e projetos que gerem novos produtos ou melhorem processos nas áreas a que se dedica. Eu sou Suzana Velhinho, consultora de comunicação do Habitat, e vou mediar essa conversa. Nesse encontro, vamos falar sobre oportunidades e desafios para o Brasil e os negócios no modelo de concessões. Nossos convidados são Hugo Sternick, Zélia D'Azevedo. Hugo Sternick é engenheiro civil com pós-graduação em engenharia econômica e especialização em gestão de projetos. Possui experiência profissional em estudos, projetos e obras na área de infraestrutura no Brasil e no exterior também. É professor de estruturação de concessões e em cursos de extensão. E a Zélia Silveira Azevedo, é engenheira civil com MBA em gestão de projetos e mestrado na área de segurança viária. Possui experiência profissional em estudos e projetos na área de infraestrutura. É professora universitária no curso de Engenharia Civil da UBRA, em Canoas. Vamos começar esclarecendo os diferentes modelos de concessão. É interessante esclarecer a diferença entre uma concessão e uma parceria público-privada, as famosas PPPs. Bom, vamos lá. A gente tem vários modelos de concessão, né? No caso das parcerias públicos-privadas, você tem várias formas de contrato que você pode adotar elas. Você pode passar toda a concessão de serviço para um terceirizado que não seja o poder público e o poder público arcando com todos os custos inerentes a essa concessão. Como também você pode fracionar a participação de cada um, estabelecida em cada uma das estruturações conforme o modelo de negócio a ser adotado. Já a concessão de serviço, ela tem também várias modelagens de contrato, onde você pode cobrar o valor da concessionária diretamente ao usuário do serviço, ou parte dessa concessão pode ser paga pelo futuro concessionário ou pelo concessionário através de um valor de outorga, complementando com cobrança junto ao usuário. Acho que o que a gente tem visto no setor de infraestrutura atualmente é muito mais concessões, principalmente na área de rodovias, né? Não concorda do que PPPs? Sim, até hoje, no caso da área de infraestrutura, de transportes, você tem feito através da concessão, que a gente chamou de concessões puras, né? Ou com cobrança de outorga, mas você tem algumas concessões de serviços públicos, né? Por exemplo, a parte de infraestrutura penal, onde é uma PPP, com ônus todos por Estado, mas existem modelos que estão sendo estudados para serem adotados no Brasil, como nos Estados Unidos, em que parte desses custos podem ser transferidos também para quem está usando do sistema. No caso de infraestrutura também, você vai ter modelagens na área urbana e de iluminação pública que podem variar bastante a modelagem da PPP. Tem um outro assunto também que me chama bastante atenção, eu não sei se vocês concordam com essa percepção que eu tenho, mas parece que existe uma certa resistência de alguns setores da sociedade e alguns cidadãos quando se fala da relação entre a esfera pública e a privada. Isso é uma percepção minha ou vocês também entendem que sim, que isso é procedente? Acho que isso é um problema histórico no país, né, em relação
a questão pública e privada. E nos últimos anos, com as questões de Lava Jato e corrupção, sempre gera um certo estresse. E no início, quando se começou a falar em concessão, e aí eu estou falando diretamente na parte de infraestrutura, Hugo, me corrija se eu estiver errado, no primeiro momento as pessoas tiveram um certo receio de ter que estar pagando pelo uso de alguma coisa, né? E depois, com o passar do tempo, notaram o benefício, principalmente nas rodovias, né? O benefício disso, que traz benefício para a sociedade. Todos ganham, né? O governo economiza, consegue entregar um serviço e o bem é mantido com qualidade, né? Porque o empresário precisa ganhar dinheiro também, porque ele tem que ter um lucro, porque não adianta manter alguma coisa se não tiver retorno sobre isso, tem que ter retorno do investimento, porque o investimento é alto, principalmente em infraestrutura, os investimentos são altíssimos, né, Hugo? E isso faz parte da regra do jogo, e o governo não tem esse dinheiro para manter, ou para manter a qualidade do bem, no caso específico, eu falo da rodovia, que é o mais normal aqui para mim. Então, como é que tu vai manter o patrimônio? Como é que tu vai dar manutenção para uma rodovia se tu tem escassez de recursos? No momento que tu faz uma concessão, uma PPP, tu permite que esse recurso seja mantido e tu forneça para o usuário uma condição ideal, com segurança, para ter o uso. Então, no primeiro momento, as pessoas ficam com receio de ter que pagar pelo uso. Mas o que a gente está vendo hoje é que há uma modificação nos contratos, que houve uma reformulação nos processos, né? Os estudos estão mais aprofundados, estão mais sérios, e estão exigindo mais do privado que dê retorno para o público, né? Aí eu estou falando da administração pública. O que tu entende, Hugo? Concorda? Eu concordo. Como você começou, e eu concordo plenamente, nós temos um histórico, né? Que começou quando as concessões começaram, as primeiras críticas eu pago o imposto. Exatamente. Dentro do imposto, o governo tem que prestar um serviço, o governo tem que prestar um bom serviço, né? À medida que ficou sendo mais acessível, no caso de infraestrutura de transportes, as pessoas terem seu próprio veículo, diminuir a parte do nosso transporte público sempre deixou a desejar. Então, as estradas, cada vez mais, nosso número de tráfego aumentou, número de usuários aumentou. Nós sempre tivemos um investimento na área de infraestrutura de transportes na faixa de 4,5% a 6% do PIB. E desde a década de 80, que foi a nossa grande recessão, né, depois dos anos 70, a partir da década de 80, o nível de investimento na área de infraestrutura de transporte reduziu muito. Ela reduziu a níveis abaixo de 1% do PIB. Como esse nível de investimento diminuiu, a ampliação de capacidade, principalmente de transporte, ela se reduziu muito, seja do transporte de carga, seja do transporte de pessoas, seja o modal ferroviário, o modal rodoviário, nossa área de portos. Esse investimento, nós ficamos parados no tempo aí, quase 20 anos nisso, entendeu? Isso gerou um passivo de infraestrutura que até hoje a gente está correndo atrás. E hoje, para a gente atingir níveis de investimento nessa área de infraestrutura, há uma demanda do Tesouro gigantesca. E uma demanda que não é só da área de infraestrutura do transporte. Nós temos demanda de saúde, nós temos demanda de educação, temos demanda de segurança. E quando a gente fala de imposto, uma coisa é quando você fala do imposto que é pago pela classe média e pela classe alta, ou pelo empresariado, mas você tem uma grande gama da população, a grande maioria da população, ela não paga imposto porque tem rendimentos abaixo disso e ela é a população mais carente de serviços. Sim. Então, você equilibrar essa balança é uma coisa muito difícil. Então, principalmente agora que houve uma pandemia, onde a gente está mudando toda a realidade, não há no Tesouro o esforço que possa isso, e não cabe falar em aumento de impostos. Então, a concessão é uma saída natural para que a gente possa ter bons serviços, se tornando o governo saindo um pouco mais da parte operacional para tentar prestar um serviço melhor para a população.
Não só prestar serviço para a população, né, Hugo, mas tornar nosso sistema competitivo que permite o país poder oferecer para fora, né? Porque se a gente não tiver um sistema de transporte equilibrado ou que funcione, que dê segurança, nossos produtos não podem ser escoados de forma adequada, o custo de transporte fica elevadíssimo, mesmo que tu escolha qualquer modal, rodoviário, ferroviário, aquaviário, seja o que for, né? Sim, Aeroviário, e aí a gente não tem como competir lá fora. perfeito. Está perfeito o que você falou. Inclusive porque, para respaldar o que você falou, nós somos um dos maiores celeiros do mundo. A nossa vocação é a agricultura, é a agropecuária. E a gente gasta muito do percentual desse transporte, muito do custo desses produtos é no transporte. Nós batemos recorde atrás de recorde de safra. Nós temos que abrir o caminho para a China. Há 500 anos atrás, o Brasil foi descoberto através do caminho das Índias. Mas agora o caminho nosso é para a área, é voltar para esse lado. E a gente exporta para o mundo inteiro. E nós estamos não só com problemas no custo do transporte, mas no transporte em si, para a produção não ser jogada fora. A gente não perder, senão ela vai ficar estocada no campo e a gente não vai dar o escoamento necessário. O que, na visão de vocês, falta para consolidar um pouco mais esse modelo, de tal maneira que exista uma percepção na comunidade brasileira com relação às concessões? Para a concessão, no meu entendimento, a parte técnica é essencial. É essencial. Claro. E a gente tem visto que os estudos estão muito consistentes, está se demonstrando. Agora, não pode só se focar nas concessões, porque existe também outros, aí vamos falar para tanto em qualquer outro modo, tanto em ferrovia, quanto em rodovia ou hidrovia, que seja, né? Existem as questões menores que por concessão não dá. E aí o governo precisa atuar, porque tem rodovias que não tem VDM, ou não tem um volume de tráfego grande, que não vai poder ser concedido, a iniciativa privada não vai interessar, então aí é que está o equilíbrio do negócio, né? O poder conceder aquilo que é possível e tentar manter de uma forma adequada aquilo que cabe ao governo. Essa demanda social, ela tem que ser atendida pelo governo. Você não pode calcar a viabilidade apenas na esfera econômica. Você tem que atender a demanda social. E eu também concordo com a Zélia quando ela fala que o entendimento do público quando se fala em concessão, eu prefiro nem falar em concessão, porque a concessão é uma esfera de privatização, entendeu? Ou seja, o governo se focar mais na parte de regulação, na parte de fiscalização, na parte de monitoramento, e também focar a parte operacional nas demandas sociais, eu acho que é uma tendência quase que do mundo todo, entendeu? Então, acho que isso já está sendo melhor absorvido por todos. Vocês acham que esse tema ele é relativamente novo ainda para nós, né? Quais são as novas oportunidades e desafios que se apresentam para a iniciativa privada? Eu acho que ele não é novo assim, não, porque a gente já começou a trabalhar com concessões em alguns anos. A própria Freeway aí já tem muitos anos, entendeu? A Ponte Rio-Niterói, a Dutra. Você vê o seguinte, que várias concessões que venceram os contratos de 25 anos vão ser relicitadas agora. Então, nós já estamos falando que já existem concessões há mais de 25 anos no Brasil. O fato é que a necessidade de você mudar a matriz de operação no Brasil da área de infraestrutura é que a gente está começando a crescer mais nesse setor. Ele está começando a ser visto como uma boa solução, exatamente para a gente não ter problemas de ter uma paralisação de 20 anos de investimento, como ocorreu entre os anos 80 e os anos 2000. Então, você perder 20 anos de investimento no século XX
foi terrível para a nação. Você depender de investimentos na área de infraestrutura de transporte do Tesouro causou uma dependência muito grande e a gente ficou com o freio de mão puxado, a gente não desenvolveu. Então, agora eu acho que a coisa brotou mais, a coisa cresceu mais e se tornou um modelo de negócios que eu acho que ele vai a cada vez mais se aperfeiçoando. A gente tem que ter a maturidade de saber que essas lições que foram aprendidas, nós vamos crescer com elas, vamos corrigir falhas, vamos corrigir defeitos, mas novas falhas e novos defeitos sempre vão aparecer. Isso faz parte do ciclo de crescimento. E vocês teriam informações a respeito de processos inovadores nessa área de engenharia? O que está acontecendo? Quais são as coisas mais modernas que estão sendo implementadas no mundo todo nesta área? Também vai mudar até os próprios meios, né? A gente já está falando aí de carro autônomo, e aí isso também vai mudar a forma de projetar, vai mudar a forma de construir. Então, tem muita coisa acontecendo no mundo, ainda mais, acho que a pandemia também fez a febre da gente focar mais com outros olhares, né? Mas a tecnologia está vindo para somar dentro da área de infraestrutura muito. Então, a gente tem aqui a parte de iluminação, que né? Daqui a pouco é o 5G que já está chegando, que são coisas que já são atuais, não é mais inovação, são coisas que já estão aí. O carro autônomo já está aí, o problema é que não está aí ainda é a operação disso e como as empresas vão estar preparadas para, mas já estão pensando, tem muita gente pensando nas coisas. Então, acho eu diria que isso não impede concessão, isso só vai melhorar o serviço. Sim. Eu diria que a maior revolução delas, que eu considero que realmente vai mudar tudo, talvez eu destacaria, a Zélia falando nela, é o 5G. O 5G vai mudar tudo, começando pelo carro autônomo, igual a Zélia falou, a parte de monitoramento. A gente, com a velocidade do 5G, vai ser algo absurdo que vão mudar em termos de técnica, em termos de monitoramento, em termos de gestão. Eu destacaria até o 5G, como a Zélia falou. E outra coisa também que eu acho que vai mudar muito na parte de estudos de concessão é que quando a gente fazia estudos de demanda, muita coisa, a gente baseava muito ou no passado, em dados existentes, ou em dados do presente, que a gente coleta em campo, mas que com o home office, com a pandemia, como muita coisa vai ajudar, vai mudar o estudo, a projeção de demanda futura, que calcula a receita, é algo que a gente vai ter que aprender, porque vai mudar muitos conceitos na parte de cálculo de receita. Isso é um desafio, né? Esse eu acho um grande desafio. E tem um lado que é o lado da proposta, de quem opera, e tem o outro lado que é o lado de quem consome, né? Vocês falam de propostas e eu fico pensando qual é o comportamento da comunidade com relação a essas inovações. Como é que essa comunidade vai se deparar com essas inovações todas, né? Olha, eu acho que a gente vai se adaptar, né, Hugo? Que nem a gente viu a questão do Uber, né? Quem imaginava que o transporte público ia passar pela revolução que está passando agora com o simples adotando um aplicativo que surgiu, que mexeu com o mundo, mexeu com a questão da mobilidade. Então, as pessoas têm que repensar. Está tudo mudando muito rápido. Antes demorava mais, agora é tudo muito mais rápido. Então, a gente tem que aprender a reagir mais rapidamente. Não ficar planejando demais. Planejar é importante, mas os planejamentos têm que ser mais curtos e tem que testar logo, né? Isso aí é a inovação, né? E outra coisa, você vê, por exemplo, no início do século XX, 21, né, no início dos anos 2000, a mercadoria que mais vendia no mundo era computador, era notebook. Hoje não é mais. Hoje é o celular. Independente da renda da pessoa, ela consegue fazer com um celular na mão o que se fazia com o computador no final do século passado. Então, assim, eu acho que as pessoas em geral, o mundo em geral, ele está pronto para cada vez mais consumir novas tecnologias. E vai cobrar isso.
Vai poder fiscalizar melhor também. O usuário antes não fiscalizava tanto e hoje o usuário é muito ativo. Isso também ajuda na questão das concessões, entende? O usuário sendo ativo, isso é um comportamento diferente. O usuário é ativo e ele é consumidor, né, dessas informações e dessas novidades todas, né? Exatamente. Aí ele passa a ser o próprio proponente, o próprio, assim, pressionador dessas mudanças, né? A cobrança é muito maior. Bom, nós estamos chegando ao final de mais um encontro Hubitateando, conectando pessoas a ideias. Eu gostaria de abrir esse espaço para que vocês pudessem se pronunciar, fazendo as suas finalizações. Damas primeiro, Zé. Ladies first. Eu acho que a questão das concessões, a gente sabe que não é novo, né? Mas eu acho que está se encarando de uma forma nova, onde a opinião das pessoas vale, onde os estudos estão mais sérios, e eu acho que o país só vai crescer se realmente poder conceder mais, porque os recursos estão parcos, né? E se não houver movimentações nesse sentido, tanto de PPP quanto de concessões, nós não vamos crescer e o país não vai se desenvolver. E está se mostrando que esse é um caminho que veio para ficar, né? Veio para ficar, e nós aqui como consultores, aqui eu estou falando em nome do Habitat, da STF, porque eu sou coordenadora de projetos na STF, eu acho importantíssimo isso para valorizar o nosso sistema de transportes, para melhorar o nosso usuário e a nossa economia crescer, porque o Brasil precisa crescer, não pode ficar parado no tempo e não acontecer o retrocesso de 20 anos. A pandemia nos deu uma estagnação, mas a gente viu que alguns estados não tiveram tanto problema, né, que nem aqui no Sul, aí eu estou falando especificamente aqui do Sul. Mas por quê? Porque estão mais áreas, aí o Paraná está muito mais na frente do Rio Grande do Sul. E eu acho que a concessão vai fazer a diferença lá na frente. Essa é a minha opinião. Hugo? Bom, em primeiro lugar, quero agradecer o convite do Habitat. Quero agradecer de ter participado junto à Zélia, que é uma amiga de muitos anos, é uma das melhores profissionais que eu conheço do setor, que conhece muito a área de infraestrutura, é uma pessoa que eu admiro e que eu gosto muito. Em segundo lugar, eu acredito que a gente tem que achar um modelo de crescimento e desenvolvimento, e dentro desse modelo de crescimento e desenvolvimento, que ele é dinâmico, o momento atual apresenta como uma boa solução para a gente não parar. E eu não quero, e eu tenho que colocar isso aqui, eu tenho que destacar aqui que a performance do Ministério e a performance do ministro Tarcísio e das pessoas que trabalham com o Tarcísio, que estão na direção de órgãos que estão vinculados a isso na área de infraestrutura, como a NTT, como a EPL, como a Valec, como o DENIT, e cargos que são ocupados estritamente por técnicos e muito conhecedores da área, conhecedores do ramo. E nós vamos estar sempre trabalhando, crescendo e desenvolvendo. O que a gente não pode é parar, a gente não pode deixar mais acontecer o que já aconteceu no passado. A gente tem que ir para frente, tem que andar para frente. Eu acredito que esse modelo apresenta-se no momento como o melhor modelo para a gente continuar indo em frente. A gente tem que continuar lutando com pandemia, sem pandemia, nós temos que ir em frente, sempre em frente. Obrigado pela oportunidade. Eu agradeço muito, particularmente a vocês, porque eu tive uma aula sobre concessões agora. Claro que nós convidamos 2 mestres, 2 experts no assunto, e esperamos que todos vocês que estiveram conosco tenham também saboreado essa grande oportunidade de mais esse episódio do Hubitateando. Temos muito a vocês que estiveram conosco até aqui e convidamos a que vocês continuem acompanhando as nossas novidades do Habitat e a divulgação das próximas edições do Hubitateando, sempre trazendo assuntos interessantes relacionados à área de infraestrutura, mobilidade e sustentabilidade. Vocês podem acessar novas informações em nossas redes sociais e no site www.habitat.com.br.
Até a próxima!